Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje a gente começa realmente a colocar a mão na massa. A aula de hoje é sobre otimização irrestrita, bem especificamente funções quadráticas, tá? Então é o começo de tudo. E a gente vai trabalhar sobre otimização. Então a gente vai falar sobre otimização irrestrita. E a aula de hoje é um monte de álgebra linear, tá? Então, se você olhar essa aula e falar, é porque só a álgebra linear não foi tão pesada quanto a gente gostaria. A gente vai trabalhar sobre programação quadrática. Então, essencialmente, o que eu quero falar hoje é o seguinte, tá? A gente já tem uma motivação muito forte de um problema de otimização para justificar o estudo de uma otimização não linear e restrita. E esse problema é o problema de quadrados mínimos, ok? Então, quadrados mínimos, se você olhar na minha lista de vídeos, você vai achar para cálculo numérico, o problema de ajuste de curvas. Você tem x e y, você tem um monte de dados que você coletou e você quer saber qual que é a melhor reta que passa nesses dados. Beleza? Eu tenho uma reta y igual a beta 0 mais beta 1x. E você quer falar qual que é a melhor reta. Quais são os valores de beta 0 e beta 1, de modo que essa reta seja a que mais justifica esses dados, que melhor justifica esses dados, melhor explica esse fenômeno. E aí essa melhor reta, ela é dada por você minimizar o erro que você faz ao escolher o valor de y dado por beta 0 mais beta 1x no lugar do valor real. Então aqui é o meu valor real que foi medido, x, y, y. Então o que eu estou minimizando é, olha, se eu falar que o meu valor y e chapéu é dado pela reta, eu estou tendo beta 0 mais beta 1 xi. Então eu quero minimizar exatamente essa diferença entre y e y chapéu. Mas eu vou minimizar simplesmente a soma? Não, porque se eu botar um para cima e um para baixo, eles se equilibram e, enfim, aí vai ser ótimo para mim que seja péssimo. Não, então eu precisaria minimizar a diferença entre os dois em módulo. Mas a gente já discutiu que a minimização, que o módulo, né, ele é problemático. O módulo é difícil, e se você viu o cálculo numérico, pelo menos deve ter comentado. Módulo é difícil por quê? Porque eu preciso derivar, módulo é chato exatamente no melhor ponto possível, que é quando y e chapéu for exatamente igual a y, e a diferença é zero, ele não tem derivada. E aí é ruim para mim. Então, ao invés de minimizar um módulo, eu vou minimizar o quadrado do módulo. Isso é ruim? Mais ou menos. O que vai acontecer quando os dois forem iguais? Esse valor é zero, isso é bom, eu gosto. O que acontecer quando eles forem diferentes? Quanto mais diferentes eles forem, maior é o meu erro. Então, meu erro é quadrático. Então, se eu errei em uma unidade, eu vou errar em 1. Se eu errei em 2 unidades, eu vou errar em 4. Tá? Então o problema é esse. Quanto mais eu erro, mais ele pesa na minha minimização. Então eu quero minimizar isso daqui. E como eu vou minimizar esse valor para esse dado? Eu preciso considerar todos os dados, né? Então eu faço um somatório. Então eu estou assumindo que eu tenho n dados, x, y, y. E eu quero minimizar essa diferença. Na prática, a gente coloca um meio aqui. Por quê? Porque a gente é matemático, gosta de derivar, e quando o 2 cai, corta com esse 2. É só por isso mesmo, tá? É isso. A gente divide o 2 por 2 e fica 1 e fica tudo bonito. Matemático é assim. Tem outras motivações, mas, enfim. A principal é essa elegância. Esse y aqui, ele é, na verdade, um beta 0 menos beta 1 xi. Então, meu problema é a minimização desse cara. E a variável que eu estou minimizando é a variável beta. Então, isso daqui, na verdade, é uma função de beta. A gente costuma chamar de L.
de beta, tá? De perda, por exemplo. Então essa função L de beta é a função que eu quero minimizar, eu preciso resolver um problema de minimização, um problema de otimização, e ele não é linear. Mesmo que eu use módulo, ele não é linear. Apesar de eu poder aproximar para um problema linear, ele não é linear. Então, eu tenho que usar as coisas que a gente vai usar nessa disciplina, tá? Então, essencialmente o que eu quero saber é, e aí? Como é que eu resolvo um problema desse tipo? E isso tudo começa examinando problemas quadráticos. Então, para poder falar de função quadrática, eu preciso definir algumas coisas. Tá? A primeira coisa que eu vou definir são vetores e matrizes, como é que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou considerar que um vetor V pertence ao Rn. Não vou escrever V seta em cima, isso é coisa da física, eu não gosto muito de fazer. Tá? E isso quer dizer que o vetor ele é alguma coisa assim. V1, V2 até Vn. Isto é, o vetor é em pé. Todos os nossos vetores são em pé. Nenhum vetor deitado, V1, V2, V3, tá? São todos em pé. Por quê? Porque o produto interno ou escalar de V e W, que pertencem ao Rn, é V transposto W. Então, olha só como a gente gosta de abusar as coisas. Eu já mudei que o V não é mais um vetor com chapéu em cima. Se você fez cálculo 2 veio direto para cá, você vai ver que a gente usava V com vetor em cima. Já mudei que o V agora é um vetor em pé. Não me interessa que ele é um vetor com componentes deitado. Não é mais isso. Eu quero que ele seja um vetor em pé, porque eu quero pensar que ele é uma matriz, N por 1. E se ele é dessa maneira, eu posso fazer o produto V transposto W. Isso vai me dar uma matriz 1 por 1. Mas eu faço um abuso de notação para que isso vire um produto interno, tá? Então isso aqui é uma notação. A saber, se eu tenho um vetor, a norma desse vetor é a norma 2. Se eu não escrever nada, é a norma 2. E a norma 2 é raiz no somatório de VI ao quadrado. E eu posso ter várias normas. Eu posso ter uma norma P, que a norma P é o somatório do VI, do módulo de VI elevado a P, elevado a 1 sobre P. O caso 2 é um caso particular, mas um caso comum é o V1 também. E eu estou elevando o módulo a 1 e depois elevando o resultado a 1 sobre 1. Então fica só um somatório de módulos dos componentes, tá? E eu também tenho um V infinito. E o V infinito é o máximo entre os VIs. Aqui vem uma pergunta. Se eu substituir infinito ali, vai ficar 1 sobre infinito, que é 0. Obviamente não faz sentido nenhum isso daí. Não faz. Norma de V infinito não é norma de VP quando P é igual a infinito. Mas fica como exercício mostrar que é quando P tende a infinito. Note que eu estou fazendo um limite de uma coisa que envolve vetores. Então já não é mais cálculo 2 e álgebra linear. É um pouco de análise, tá? Não precisa provar se você não se sentir confortável e for da graduação. Tá? Então aqui são algumas coisas. A segunda coisa é minha notação de matriz. Eu tenho uma matriz A. Sempre que possível vai ser maiúscula. Ela vai pertencer ao M por N. Quer dizer que eu tenho um A como sendo uma matriz formada por elementos A11, M1, 1N e Mn. Ok? Esse você já conhecia, nada demais. Beleza? Vamos para a parte boa. O que é uma função quadrática? F de x é uma função quadrática se você consegue escrever como alguma coisa assim. Por que você está usando A e menos B? Por que você está fazendo essa decisão? A gente já vai ver que tem a ver com o sistema AX igual a B. Tá? Mas eu não vou falar exatamente disso, não é necessário agora. Esse menos B é essencialmente para ficar fácil. Então, essa é uma função quadrática.
Outras definições envolvem você falar que a segunda derivada é identicamente nula e a primeira derivada não. Isso também é uma definição. Então, o exemplo de função quadrática que a gente conhece é no R1, que é a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Quando a gente fala de função quadrática, a gente só usava isso daqui antes. Ax quadrado mais bx mais c. Por que agora eu estou falando desse meio? Primeiro, porque derivando vai ter um 2 caindo, fica bonito, é isso. Por que eu mudei o sinal? Porque a gente lembra que nessa função quadrática, o vértice era dado por menos b sobre 2a. E esse menos vira mais agora. Tá bom? Beleza? É por isso. Bom, álgebra linear agora. Essa função, vamos olhar em duas variáveis, tá? Essa função em duas variáveis pode ser escrita como alguma coisa assim. Meio de um certo alfa, x1 ao quadrado, mais um beta, x2 ao quadrado, mais um gama, x1, x2, menos beta 1, x1, menos beta 2, x2. Mais uma constante. Eu vou chamar de c, tá? Pode ser escrito assim, em duas variáveis, ok? Essa função talvez seja complicada para você. Ah, não sei, nunca vi essa função aí. Então você está já inventando um monte de coisa nova. Mas não, na verdade você conhece essa pessoa. Se você olhar para isso daqui igual a alguma constante, aí você conhece, que você sabe que é, dependendo do nome que você viu, uma forma quadrática, mas é uma cônica. Bom, isso é uma cônica. Você conhece cônicas, você gosta delas, talvez. Ok? E você conhece algumas delas. Vamos colocar como exclamação que a gente. Nossa, uma cônica. Uma cônica, a gente conhece algumas delas. A elipse, sua favorita, provavelmente. X quadrado, vamos usar o A. B quadrado igual a 1. Era uma cônica. Você tinha a parábola. Eu confesso que eu nunca dei aula de álgebra linear, então não lembro como é que as pessoas apresentam isso. E você tinha a hipérbole, x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ou mais ou menos 1. Você tinha essas pessoas aqui que eram cônicas, né? Esse aqui era uma elipse, parábola e hipérbole. E se você bem lembra, né? A ideia da cônica é que você tem um cone em 3 dimensões. Aí você pega um plano e corta essa cônica. A saber, o motivo para eu usar gráficos é justamente porque eu desenho muito mal. Certo? Você vai fazendo um corte aqui. O que vai acontecer? Você vai estar fazendo esse corte aqui. E aí aqui onde você bate nela, enfim, não consigo desenhar porque eu sou péssimo, mas ela faz um corte assim. Nossa, ficou horrível. Mas enfim. Tá? Pronto, melhor, bem melhor agora. Ela faz um corte assim. Esse cara virou o quê? Hipérbole. Você pega uma outra delas, coloca ela bem mais inclinada, faz assim. Inclusive eu posso fazer assim. Esse cara virou o quê? Uma elipse. Não era tão achatado assim, mas eu não consigo desenhar. Aí você pega um outro, coloca ele mais inclinado, onde pegue só uma das folhas. Ele vai bater aqui. Isso daqui vai virar o quê? Uma parábola. Ok? Essa é a ideia de cônicas. São essas criaturas que você sai cortando com planos o seu cone, e ele vira em 2 dimensões uma coisa dessa. Legal? Bom, cada uma desses valores iguais à constante vai te dar uma cônica, certo?
Então, olhando para elas, você consegue saber mais ou menos o gráfico que você vai ter. Por quê? Porque as curvas de nível vão ser cônicas. As curvas de nível vão ser cônicas. Beleza? E é isso que acontece. Se eu escolher alfa, beta, gama, beta 1, beta 2 e C, e eu colocar ali, ele vai me dar uma cônica. Uau, fantástico. Agora eu só preciso saber todas essas possibilidades para alfa, beta, gama, beta 1, B1, B2 e C. Não exatamente, porque aí entra a segunda parte miraculosa de álgebra linear, que é rotações e translações. Então aqui vem uma parte muito boa, que é o seguinte: você tinha uma certa figura geométrica, tá? Imagina, aqui já pensando no desenho, você tinha uma figura geométrica assim, provavelmente um pouquinho melhor do que essa, e aqui você tinha o seu eixo, e o que a gente fazia era pegar um ponto aqui e jogar para o eixo, tá? De modo que seu eixo agora está aqui e essa figura muito bem desenhada fica aqui. E aí você pegava e fazia uma rotação dessa figura, certo? Em torno de um certo eixo, para que ela ficasse centralizada e arrumada com esse eixo ali bonitinho, tá? Ou para cima ou para o lado, no caso da hipérbole. Tá? Deu trabalho fazer esse desenho, não fala mal dele. Bom, isso que eu fiz aí parece mágico que eu estou fazendo, certo? Nossa, eu estou inventando essas coisas, mas na verdade não é. É simplesmente uma rotação, uma translação, e a gente consegue achar exatamente quem são os valores dessa rotação e translação. Então, olha só, essas são algumas análises que a gente vai estar fazendo sobre essa função quadrática que a gente acabou de brincar ali, tá? Então, vamos pegar... eu vou fazer usando o GR, provavelmente é melhor. Vou fazer uma função que é dada por... Vamos brincar de manipulate. For alpha em menos 2, 2, lente 7. Beta igual a range menos 2, 2, lente 5. Não preciso de tantas escolhas assim para o beta. B1 range menos 2, 2, lente 5. B2 igual a range menos 2, 2, lente 5. E o C, ele é só uma constante, ele só vai jogar o negócio para cima ou para baixo, tá? Então, a priori, a gente não vai usar, porque a gente vai olhar as curvas de nível. Então, aqui eu tenho o XG, que vai ser onde eu vou desenhar a minha função. E eu vou variar os parâmetros aqui embaixo, de acordo com essa mágica. Para poder fazer essa variação mágica, eu preciso usar plots e o interact. E a minha função vai ser dada por alfa vezes x quadrado mais beta vezes y quadrado. Esqueci um dos parâmetros, que é o gama. Mais gama vezes x vezes y menos b1 vezes x menos b2 vezes y. E aí eu quero simplesmente as curvas de contorno nesse xg,yg da minha função f e só. Deixa assim. Por que você não está fazendo a superfície? Porque fica muito mais lento, ele vai morrer, coitado. Aparentemente foi. Ou quase foi porque não rodou. Então o que aconteceu? Estava tudo no zero, ele não mostrou nada mesmo, né? Então aqui no menos 0,6, essas são as curvas de nível. Tá? Deixa eu dar um full screen. Então, se eu tenho positivo, positivo, por exemplo, eu aumento o beta 1, eu mudo o beta 2, ele muda o ponto. Se eu mudo o gama, ele muda a minha rotação. Ok? Então, essa é a ideia toda das coisas, da minha quadrática. O alfa essencialmente define a curvatura dela. Quanto maior, mais pesado a curvatura fica para um lado ou para o outro.
Então aqui eu estou mudando. Você está vendo que está mudando um pouco. Eu acho que mais essa do que a outra. No 0. No 0 ele nem mexe. Acho que é aqui talvez, enfim. E aí no 1, ele... No 0 agora, na verdade. E agora no positivo, ele mudou um pouquinho mais. Aumenta ainda mais. Ele muda para outra curva. Virou agora elipse. Aumentou para 2. Ele está uma elipse mais forte. Se as duas forem 2, elipse ainda mais forte. E note que o gama ele muda a rotação, tá? De onde que está a minha elipse. Mas ele também ajuda a mudar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 0,6. Bom. Ele também ajuda a mudar o tipo de cônica. Então, se eu diminuo ele começa a pesar menos XY. Aqui virou uma hipérbole. Tá? Então, tem uma interação entre alfa, beta e gama. Não é simplesmente alfa, beta muito grande e ele vira uma elipse. Tá? Precisa dessas coisas. Se alfa e beta forem os dois negativos, ele também pode ser uma elipse. Mas veja que a coloração mudou. Antes estava escuro dentro e claro fora. Mas agora ele mudou porque agora a elipse está para baixo. Beleza? E aí o B1 muda simplesmente a translação. Joga as coisas de um lado para o outro. Isso é mais simples. Vou tentar fazer a superfície, mas se quebrar, já sabe por que foi. Beleza? Tudo 0. Se eu aumento o alfa, ele vira isso daqui bonitinho. Aumentei ainda mais, aumento o beta junto, vira vira um paraboloide elíptico. Agora a gente está vendo em 3 dimensões, eu posso dar o nome das coisas. Se eu aumento o gama, ele deu uma girada, agora já não é mais tão óbvio, mas ele deu uma inclinada. Tá? Aqui eu aumentei mais o beta, diminui o gama mais e mais. Tá? Aqui o gama ficou bem baixo. Eu diminui o beta 1. Aqui ele ainda está em elipses, vou diminuir o beta 2 também. E agora ele virou um paraboloide. Então note, curva de nível é uma hipérbole. Vou diminuir, eu vou na verdade colocar o beta 2 no máximo, o alfa no máximo. E aí ele virou uma hipérbole. Ok? Olha que bonita essa hipérbole. Curtição só. Movi o beta 2 para o lado. A imagem essencialmente nem move direito. Tá? Ela só vai para o lado um pouco. Beta 2 para o outro. Foi para o lado um pouquinho de nada. Se o beta fosse um pouquinho menor, talvez ele teria uma influência maior. Vou colocar o gama 0. Tá? Aqui, esse ponto com esses valores de beta. Vou colocar o beta 2 completamente diferente. E aí o ponto veio para cá. Beleza? Legal? Deu uma entendida como é que funciona? Fantástico. Então agora vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente do que eu fiz aqui agora. Vou até copiar, mas eu vou fazer diferente. E o que eu vou fazer, eu vou escolher valores de alfa e beta já, e eu vou deixar minha função bonitinha ali. Essa aqui é a minha função f, eu vou escolher alguns valores de alfa e beta. Inclusive eu vou hardcode eles. Então eu vou colocar 3. Vamos colocar aqui 2. Vou colocar menos só. Menos 0.7 e menos 0.8. Então aqui eu não preciso mais disso. Vamos fazer só a curva de contorno. Então tá aqui, certo? Tá meio rotacionado. Não tá muita coisa. Acho que a gente pode colocar 1.7 aqui. E aqui, como ele não tá tão rotacionado, eu vou aumentar para ele virar um 8. Ficou ruim. Vou colocar um 6. E aqui eu vou colocar um 3. Agora sim, ficou legal.
Tá bom? Ele está aqui, está rotacionado e está transladado fora da minha origem. Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar essa função e eu quero rodar ela. E vocês lembram, ou não, que a ideia é a seguinte, se eu tenho um ponto xy, eu vou transladar ele por um valor e eu vou rotacionar ele usando uma matriz. E a matriz tipo essa, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Beleza? Bom, eu preciso do ângulo e eu preciso desses valores de rotação aqui. T1, T2. Então eu vou fazer manipulate. For manipulate. Vamos fazer sem o manipulate antes para ver que funciona. Então T1 igual a 2. T2 igual a 0,5. Θ igual a π sobre 3. A gente vai usar radiano, tá? Beleza, essa é a minha função. Minha função rotacionada xy é a mesma coisa que a função xy, mas eu vou pegar o vetor xy, vou multiplicar a rotação aqui e vou somar a translação. E em vez de plotar F, eu vou plotar G. Note que eu fiz essa roubadinha aqui de escrever desse jeito. Depois eu faço assim para ele transformar em vetor de novo. Aqui é um pouquinho de Julia só, tá? Eu peguei e transformei em vetor para fazer multiplicação matricial, somar um vetor. E aí quando eu faço esses 3 pontinhos, chamado xplat, ele pega o vetor e transforma em argumentos da minha função. Então olha só, ele veio para cá. Então vamos mandar um manipulate. For θ em range vai de 0 a 2π, eu quero ver todas as possibilidades. Para ser mais exato, eu vou rodar só ela 90 graus para não ficar tão pesado. Tá? Porque 90 graus é o suficiente para achar alguma coisa. Vou escolher 100 valores, então aqui eu vou fazer bastante. O T1 eu vou fazer no mesmo range que o XG e o T2 também. Então aqui talvez ele fique um pouquinho pesado. Claro que não. Então estamos lá. Aqui está a nossa brincadeira. Se eu girar ela para a direita, você vê que ela continua girando. Bonito. E aqui você talvez... Bom, vamos transladar ela primeiro. Aqui. Tá tão divertido que eu não tô nem conversando mais, vocês viram, né? Isso aqui é Nossa, é muito divertido ficar girando essas coisas. Então aqui, ó, é mais ou menos centralizado, mas aí eu giro. E algum valorzinho aqui. Opa! E aí, tá bom, tá quase bom. 100%, tá 100% quase bom. Girei ela 33 radianos, transladei um pouco, ela foi para a origem. Legal? Divertido isso, né? Bom, o que acontece? E agora que a gente já se divertiu, vou deixar isso daqui. O que acontece é que sempre é possível fazer alguma coisa desse tipo, girar ela. A matriz que a gente vai... O que a gente está fazendo aqui, essencialmente, é... A gente está fazendo é pegando essa função e transformando essa função numa função que, primeiro, ela não está mais fora da origem, ela não está mais transladada. Então, beta 1, beta 2, que foi o que a gente viu que estava transladando ela, não vão existir mais. E segundo, que ela não está mais rotacionada, que quem era responsável por isso? O gama. Então, a gente está fazendo alguma coisa do tipo meio, um alfa x1 quadrado, mais beta x2 quadrado. Mas esse alfa e esse beta não são exatamente os mesmos mais, não necessariamente. Porque na hora de eu fazer essas rotações, essas translações, para que fique equivalente, problema, eu tenho que mudar o beta, tá? Então o que eu estou te dizendo é que existe uma equivalência para esse alfa 1 e alfa 2. Bom, isso daí é quase 100% real, né? O que pode acontecer é que um desses alfas, alfa t ou alfa beta, seja 0. Então pode ser que eu precise de um beta para ficar interessante as coisas também.
mas a ideia geral se permanece, tá? Que eu tenho alguma coisa assim. E isso daí tem a ver com os autovalores da minha função. Legal? Isso tem a ver com os autovalores da função que eu estou trabalhando. E agora sim eu vou generalizar já. E se eu estou trabalhando com metade de x transposto a x menos b transposto x mais uma constante c, que é irrelevante, A é uma matriz simétrica. Voltei atrás e fiz alguma modificação, então vocês vão perceber que está escrito diferente. E eu resolvi simplificar um pouco. Aqui então você tem A simétrica. Como A é simétrica, existem autovetores. VI até Vn ortogonais, ortonormais para ser mais exato, associados a lambda e cada um deles. E aí a graça é que você pode olhar para os autovetores e mudar a maneira que x está escrito. Você pode essencialmente rodar x. Então se você pegar V como sendo essa matriz V1 até Vn e lambda como sendo a matriz diagonal, com os lambdas 1 até lambda n, você pode fazer A vezes V igual a V vezes lambda. Isso é a definição de autovalor e autovetor para vetores, para matrizes, a definição matricial de autovalores e autovetores, e você pode isolar e falar que você tem A igual a V lambda V transposto, se você quiser. Mas a graça é que você pode escrever o x como sendo um V vezes um certo Z, e aí você tem que a função de x é meio de Z transposto V transposto A vezes VZ menos B transposto VZ mais C. Isso vira meio de Z transposto, V transposto a Z vira lambda, menos V transposto B transposto Z mais C. E esse V transposto B, a gente vai dar o nome de Betil para ele. E a graça toda é que essa função, eu vou chamar aqui a função de x, né? Mas, enfim, essa função de x aqui, ela pode ser escrita como um somatório agora. Porque esse lambda z aqui é simplesmente lambda 1 z1 até lambda n zn. Então isso é um produto interno de um vetor que você conhece com outro vetor z. Então isso vira lambda i, zi quadrado, metade, porque a gente tirou o meio dali, menos bi tio transposto zi, e mais a constante do lado de fora. Então agora você tem n quadráticas de uma variável. Você pode separar as n em uma só. E você pode olhar individualmente para cada uma delas. Tá bom? A gente não precisa fazer a rotação, a translação para tirar o b. Não é tão interessante no caso mais geral. Mas agora a gente pode olhar individualmente para cada um dos autovalores e perguntar qual que é o z que me corresponde ao vértice. Tá? Beleza? E aí você pode olhar individualmente. Se o lambda i é diferente de zero, você tem a propriedade do menos b sobre 2a, e o zi correspondente a menos b, no caso o meu b tio, né, já tem um menos, então fica só b, sobre 2a, e o 2 também já está lá, então vira só lambda. Por isso que a gente coloca o meio e o menos, para não ter essa continha toda. Fica betil sobre lambda. Se o lambda é igual a zero, no entanto, um deles, todos forem iguais a zero, obviamente não faz sentido, fica menos bi tio transposto zi, e você não tem como remover esse cara. Simplesmente você não consegue remover ele sozinho. Você só tem ele, o lambda está multiplicando o zi só aparece multiplicando esse menos bi tio aí. Então você não consegue eliminar ele. Tá? Então por isso que a gente não faz a translação geral.
Ok? Então a primeira coisa que a gente já está vendo é que se um dos lambdas forem zero, então já não tenho essa ideia do vértice. Porque eu estou no caso da parábola, tá? Que a curva de nível é uma parábola, e você olha em 3 dimensões, você tem um paraboloide. Então você tem algumas situações. Todos os lambdas serem diferentes de zero, e aí você tem um vértice único, ou algum deles não é, e você já não tem mais essa unicidade. E aí você tem algumas coisas que podem acontecer que a gente vai analisar. Beleza? Então, se todos forem diferentes de zero, você tem todo o z como sendo o vetor b1 tio por lambda 1 até b2 tio por lambda n. Agora você lembra que lambda é exatamente aquela matriz lambda maiúsculo, né? Então 1 sobre lambda é lambda maiúsculo inverso. Então z pode ser escrito como lambda inverso b tio. Só que a gente está preocupado com x, não com lambda. X é v que multiplica lambda inverso b tio. E b tio também a gente deu um nome para ele, que é v transposto b. Então, existe uma fórmula fechada para o vértice e logo para o nosso minimizador ou maximizador, ou ponticelo, que é exatamente esse x aí. Ele depende dos autovalores autovetores, no entanto, e é muito difícil de você calcular ele, tá? É chato, então a gente não vai fazer isso. Mas existe, legal? E aí o mais importante é que você consegue olhar também para a concavidade. Então, se eu tivesse em uma dimensão, você tem uma situação dessa quando o seu A era positivo, uma situação dessa quando o seu A é negativo, certo? Então, a gente está em 2 dimensões, a gente pode ter alguma coisa assim, a gente pode ter alguma coisa assim, a gente pode ter alguma coisa... Começa a sofrer o desenho, né? A gente pode ter alguma coisa assim, certo? Olha a qualidade desse desenho. Não consigo desenhar, mas enfim, são curvas de nível. É um paraboloide elíptico. Como a gente pode ter uma coisa assim também, certo? Ou uma coisa mais reta, assim. Beleza? E a gente vai ter essa ideia de olhar individualmente para cada uma delas. Então olhe para cá de novo individualmente. Você tem cada uma das componentes EI, você tem individualmente uma situação de uma dimensão. Então, se o lambda I é positivo, para aquela dimensão eu tenho uma situação de parábola com concavidade para cima. Se o lambda I é negativo, eu tenho uma situação de parábola com concavidade para baixo. E se o lambda I é zero, eu não tenho uma parábola, eu tenho uma reta. Então é isso que a gente está fazendo, olhando individualmente cada componente e concluindo. Se o lambda I é positivo, você tem na componente correspondente um crescimento. Lambda I negativo, você tem decrescimento. Beleza? E lambda I é zero. Você pode ter alguma coisa assim, ou assim, ou assim. Ok? E aí a gente tem 3 situações. Na verdade, a gente tem 5 situações, mais ou menos, que a gente pode analisar no R2. Em 2 dimensões, a gente pode analisar todas elas sem olhar para essa translação. Então, o que eu quero dizer, e aí a gente vai fazer mais um desenho para ver isso daí, eu tenho o problema do R2, se eu conseguisse transformar ele, rotacionar e olhar para ele individualmente, eu poderia ver só os autovalores para ter a conclusão que eu preciso, e aí eu olho para uma coisa do tipo uma função f de x igual a um alfa x quadrado mais um beta y quadrado menos um gama, vamos dar o nome de gama, não, vamos dar o nome de b, x, tá? Estou ignorando um dos y. E aí, se você tiver o alfa igual a zero, esse b é relevante.
Se você tiver o alfa diferente de 0, esse B não é tão relevante mais. Tá? E a gente pode olhar para um gráfico desses. Então, olha aqui. Manipulate for alpha igual a range de menos 2 a 2. Beta range de menos 2 a 2. E eu vou ter um Bzinho também no range de menos 2 a 2. Minha função vai ser alfa vezes x quadrado mais beta vezes y quadrado menos b vezes x. Minhas curvas de nível são a mesma coisa. Onde que eu fiz um mais errado? Faltou vírgulas aqui. Então aqui, quando é todo mundo zero, não faz sentido, né? Vamos olhar a superfície e não o contorno. Então todo mundo zero, alfa e b, não tem nenhuma parábola, são todas retas. Se o alfa, que é um dos autovalores, for positivo, naquele autovalor eu tenho uma parábola e no outro eu tenho uma reta, certo? Vocês estão vendo a reta aqui. Se ele for mais positivo, eu continuo tendo parábola, só muda a concavidade dela, quão inclinada ela é, né? Se os dois forem positivos, eu tenho parábola nos dois sentidos. Se eles forem positivos mais diferentes, eu tenho parábolas nos dois sentidos. Se os dois forem zero, tá? Eu tenho retas e aqui eu tenho inclinação da reta correspondente ao x. Tá? Coloquei 1, a inclinação é 1. No caso, a inclinação é menos 1, mas enfim, eu estou com menos, né? 2, mesma coisa. Tá? Quando é negativo, e mais negativo também não preciso fazer. Interessante, se os dois forem positivos, eu tenho parábola. Esse B vai fazer diferença? Não. Ele muda a posição da minha parábola, meu paraboloide, mas eu continuo tendo parábolas nas duas coordenadas. Então veja que o B só muda o meu formato quando o alfa é zero. Tá? Se o alfa é zero, no entanto, eu tenho de novo aquele cilindro. Note que aqui eu estava com um cilindro, uma calha. Tá? Mas se o alfa é diferente de zero, minha calha é inclinada. Então veja que tem uma coisa muito importante aqui. Se o alfa e o beta são positivos, os dois estão para cima, eu tenho sempre um vértice embaixo. Esse é o mínimo global do meu valor. Mas se os dois são zero, primeiro, se os dois são zero, eu não tenho nada, né? Não faz sentido. Mas se o alfa e o b são zero e o beta é positivo, eu tenho esse cilindro e todo mundo aqui no chão é um minimizador global. Todo mundo aqui vale zero. Só que se o b for positivo, eu naquela coordenada, naquele eixo, eu tenho uma reta que vai para menos infinito. Mesma coisa se o b for negativo, se o b for menos 1, vai para o outro lado, mas continua indo para menos infinito. Então eu não tenho mais mínimo. Tá? Eu não tenho mais vértice nenhum aqui. Então se o alfa for zero, eu preciso que o b seja zero para que exista mínimo. Legal? Isso é importante. A gente vai voltar nisso para restrições para funções não lineares gerais. Bom, esquece o b por enquanto, porque eu não vou ter mais alfa zero. Se um dos dois for positivo e o outro negativo, eu vou ter uma parábola que sobe para um lado e que desce para o outro, logo um paraboloide hiperbólico, certo? Hipérboles que eu tenho cortando, escrever de nível. Se os dois forem negativos, eu volto a ter um paraboloide, mas agora ele está para baixo. As duas parábolas vão para baixo. Veja as duas parábolas ali. Legal? E de novo, o alfa não faz diferença, ele só muda onde que estão as coisas. E isso me dá uma informação final, então, sobre a existência e unicidade e tipo desse vértice. Legal? E eu vou meio que resumir isso daqui.
É um teorema isso daqui, certo? De certo modo, mas a gente não tá, né? Seja f do Rn em R, f de x dada por meio de x transposto a x menos b transposto x mais c, sejam lambda 1 até lambda n autovalores de A. Então, se todos lambda i's forem diferentes de zero, existe um único vértice, certo? Entre aspas, vértice. Se todos os lambdas forem positivos, então se todos são positivos, agora a gente está olhando em n variáveis, mas os eixos continuam sendo a mesma coisa. Todos os eixos que eu olho, eu tenho parábola para cima, parábola para cima, parábola para cima, parábola para cima, parábola para cima. Estou em R27, todas parábolas para cima. Então essa parábola para cima vai ter um minimizador em um eixo. Aí você olha para o outro eixo, vai ter outro minimizador. Você olha para o outro eixo, vai ter outro minimizador e assim por diante. Então existe um único mínimo. Depois a gente já falou de único em cima, então a gente vai falar existe mínimo. Se todos forem negativo, existe máximo. Se um for negativo e um for positivo, quer dizer que em um dos eixos eu tenho uma parábola para cima, então ela vai para cima a infinito. Em outro eixo eu tenho uma parábola para baixo, ela vai para menos infinito à vontade. Então, se existe lambda i positivo e lambda j negativo, não existe mínimo nem máximo. A gente não consegue saber de nada mais. Legal? Então a gente já sabe a qualidade de existe ou não existe. E se ele for zero, um deles? Aí eu preciso me preocupar com aquele eixo lá em cima. Tá? Então o primeiro teorema está aqui sobre a existência e unicidade dessas coisas. No caso, olhando só para A. Agora volta aqui para cima, cadê? A gente estava olhando para cá, certo? Para esse cara. Se o lambda for zero, esse menos bi transposto z, se o b for diferente de zero, ele não vai ter solução. Então é isso que a gente está olhando. Então, o bi transposto, primeiro, quem que era b tio? B tio era v transposto b. Isso quer dizer que b e tio é a componente de v transposto b. Não é muito útil, certo? Bom, acontece que v transposto, na verdade, vou colocar v transposto direto. V transposto b é a linha é o vi, e aí eu multiplico por b. Então, v transposto b e é o componente i de v, ou seja, o produto interno com vi. Então, se lambda i é zero, olhamos para vi transposto b. Se vi transposto b é zero, isso quer dizer que naquela componente eu estou numa reta horizontal e eu posso ir à vontade para qualquer dos lados, certo? E não vou mudar. Então, se lambda i é zero, olhamos para v. Se vi b transposto zero, ou melhor ainda, se for diferente de zero, não existe mínimo nem máximo. Se para todos is tal que o lambda i é zero, temos vi transposto b igual a zero, existem infinitos pontos de interesse.
e todos esses pontos de interesse, porque agora eu estou olhando que, então assim, num eixo eu tenho uma reta vertical, pode ser que eu tenha mais um que é uma reta vertical, vertical não, horizontal, né, uma horizontal, outra reta horizontal, e eu estou em 3 dimensões, aí pode ser que eu tenha mais um paraboloide para cima, então eu tenho um plano em 3 dimensões, tá? A imagem estaria em 4 dimensões, tu consegue visualizar mais. Mas a gente teria então uma coisa de dimensão 2, tá? Um plano de soluções, todos os minimizadores, mas pode ser que eu não tenha isso. Pode ser que eu tenha um plano, eu tenho um lambda igual a zero, eu tenho um outro lambda positivo e um outro lambda negativo. Então eu tenho vários pontos de interesse, mas todos eles são pontos de Sella. Pontos de interesse classificados de acordo com os sinais dos outros autovalores. Beleza? Então a ideia é essa, eu olho para os outros autovalores, eu olho para esses autovalores e eu sei a resposta. E aí, por fim, a ideia é que eu tenho o meu minimizador, meu vértice, se tiver todos os autovalores positivos, eu tenho ele satisfazendo V lambda inversa, V transposto, é isso aqui mesmo, vezes B, certo? Eu tenho que isso aqui é verdade. Acontece que dá para melhorar um pouquinho isso daqui. Para finalizar essa primeira aula, vamos olhar o seguinte, que na verdade isso daqui é a inversa de A e achar a solução. Então, se a matriz A satisfaz a V igual a V lambda, isso quer dizer que você pode escrever A como sendo V lambda V transposto. Tá? E a gente está no caso onde todos os autovalores são diferentes de zero, então lambda inversa ali existe. O mais importante, a gente também viu que V transposto V é a identidade. Isso quer dizer que a V ela tem inversa também. E a inversa da V é a matriz V transposta. Então, se você já fez análise numérica, você ou alguma outra matriz ou disciplina desse tipo, você sabe que a V é uma matriz dita matriz ortogonal. Tá? O mais importante, então, é que juntando essas propriedades, a inversa da matriz A é a inversa de V lambda V transposto. A inversa vira a inversa de cada uma dos termos em ordem contrária. A inversa de V é V transposto. Então, V transposto, transposto. Lambda inversa, V transposto. E transposto, transposto é V. Então, isso daqui quer dizer que X é A inversa B. Beleza? Tudo isso usando autovalores e autovetores. Bom, isso daqui é interessante, é importante. Note que a gente está falando da A inversa, então ela tem que ser uma matriz invertível. Se os autovalores forem todos positivos ou todos diferentes de zero, ela é invertível, a gente está vendo, e vocês já viram de cálculo numérico, de álgebra linear. A é dita definida positiva se x transposto a x é positivo para qualquer x diferente de zero. A é semi-definida positiva se x transposto a x é maior ou igual a zero para qualquer x. O zero agora está incluso, não precisa mais. E análogo para negativa, tá? Análogo para semi-definida ou definida negativa. Só você colocar um menor no lugar do maior. Se existe x e y diferente de zero, tais que x transposto a x é positivo e y transposto a y é negativo, a
é dita indefinida. Beleza? E essa propriedade é uma propriedade, é um teorema, se você quiser fazer agora. Ela é intrinsecamente ligada aos autovalores de A. Então, se... ou colocar como se somente se A é definida positiva, se somente C, os autovalores de A são positivos. Aqui é semi-definida positiva, se somente C, os autovalores são maiores ou iguais a zero. Análogo para negativo, A é indefinida, se somente C, existe lambda I positivo e lambda J negativo. E aí você consegue ver que são exatamente aquelas propriedades que a gente estava olhando para falar que tipo de vértice era. Se ela é definida positiva, os autovalores são positivos, o vértice é do tipo, todos os pontos são parábolas, todas as curvas são parábolas, é um ponto de minimizador. Se ela é definida negativa, todos os pontos são parábolas, é um minimizador. Se algum deles for zero, ela é semi-definida, e aí você já não tem mais a certeza, porque pode ser que ele não tenha nenhuma solução, pode ser que ele tenha infinitas. Se é indefinida, ele é um ponto de Sela. Mas o que eu quero falar é o seguinte, olha de novo para essa função. E prova aqui que ela é, que a solução é no ponto que satisfaz aquele AX igual a B. Tá bom? Então é o seguinte, eu peço para você pausar o vídeo e tentar fazer isso. Mostre que esse cara é solução. Se você não tiver ideia nenhuma, você tenta fazer primeiro para esse cara aqui, que é meio de ax² mais menos bx mais c em uma variável. Tenta fazer para ele. Como é que a gente faz Bhaskara? Ok? Como é que a gente faz Bhaskara? Pensa nisso, como é que a gente escreve Bhaskara, como é que a gente chega na forma de Bhaskara e você vai conseguir chegar na solução. Tá, então pausa, daqui a 10 minutos você despausa para ver. Assumindo que você pausou e despausou agora, vou continuar. A ideia aqui é a seguinte. Pega, para fazer Bhaskara, né? A ideia era você ter feito um completamento de quadrados. Então, agora com meio é mais chato de fazer, mas enfim. Você tem ax² menos 2bx. E esse ax² menos 2bx, o A você pode colocar em evidência também, jogar para fora. Então você tem A sobre 2, x menos 2 vezes xb sobre A. E aí a ideia de completamento de quadrados é você justamente achar esse cara que tem a mais. O 2 ele aparece, o x é o que está na esquerda, e o b sobre A, no caso com menos, é o que apareceu a mais. Então você acrescenta um b² sobre A², subtrai um b² sobre A², toma C. E aí você tem justamente x menos b sobre A ao quadrado, e esse menos b² sobre A² que aparece aqui a mais C. Beleza? A partir dali você isola. Então A sobre 2 vezes x menos b sobre A ao quadrado. Abrindo isso, vai ficar menos o b² sobre 2A. Certo isso? Tá? Menos b² sobre 2A mais C. Se você isolar isso daqui, você acha a Bhaskara, para o nosso caso específico, mas o mais importante é você falar onde que isso daqui é o mínimo, onde que é o valor mínimo ou máximo, mas a gente está assumindo alto valor positivo, então isso daqui é positivo. O máximo é quando esse cara aqui é o menor possível, porque o resto tudo é constante. Ele é o menor possível quando x é igual a b sobre A. E a mesma ideia se repete aqui.
O problema é que agora é muito mais complicado você falar de completamento de quadrados, né? O que você tem aqui eu não consigo isolar esse A mais. Mas você pode pensar em alguma coisa parecida, que é alguma coisa do tipo x menos, eu vou usar mi, transposto a x menos mi, beleza? Essa é a ideia, mais alguma coisa, e aqui se alguma coisa, coloca aí um g transposto x mais c. Então se você abrir isso daqui, você tem x transposto a x menos, eu vou fazer uma vez, porque a gente não falou disso ainda, mi transposto a mi. Mais g transposto x mais c. Esse termo aqui, ele é um número, tá? Mi transposto a x é o produto interno de mi com ax. Ele é um número, então o transposto dele é isso aqui. X transposto a transposto mi. Só que a transposta ela é a própria a. Então esses dois caras são iguais. Então isso daqui vira meio de x transposto, vamos subir, porque eu já acabei a página. X transposto a x menos mi transposto a, eu acho que eu vou colocar assim, a mi transposto x mais inclusive aqui uma coisa que eu já fiz errado. Eu fiz o completamente quadrado para eliminar o x, né? Então isso aqui não existe. Fica só uma constante cetil, potencialmente diferente da constante anterior. Mais cetil. E agora você compara com o que você tinha originalmente. Transposto a x menos b transposto x mais c. E aí você consegue fazer a relação aqui, ó. Olha. Esses dois aqui tem que ser iguais e esses daqui tem que ser iguais. Então eu preciso escolher mi como sendo a inversa b. Legal? Escolhe mi como sendo a inversa b. Cetil é c menos meio de mi transposto a mi. Que fica sendo c como meio de b transposto a inversa b. E aí sua solução original, certo? Ela vai ser mínima. Sua solução não, seu minimizador da f vai ser mínima quando esse cara aqui é mínimo, e ele é mínimo quando esse x menos mi transposto a vezes x menos mi é o menor valor possível. Vai ser quando x é igual a mi. Beleza? O teorema. Se existe x tal que a x é igual a b, então, se a a gente coloca assim, tá? A gente coloca maior que zero às vezes, então eu tenho essa tendência. Eu vou colocar def pos. Se A é def pos, x, vou colocar x estrela, é minimizador. Lembra que minimizador é o ponto, mínimo é o valor. Se A é def neg, x estrela é maximizador. Se A é indefinida, x estrela é ponto de Sela. Tá? Ponto de Sela naquele sentido. Você tem parábolas que vão para cima, parábolas que vão para baixo. O desenho que a gente tem é o equivalente n-dimensional de um paraboloide hiperbólico. Beleza? Então isso supondo que se existe esse minimizador, esse x estrela, tal que a x estrela é igual a b. Tá? Ok?
Então existem infinitos dele, isso aí é verdade. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da primeira aula. A gente viu as funções quadráticas, que vão ser a base de várias coisas. Na próxima aula a gente já começa com um método para resolver esse problema. Beleza? E a gente já entra em problemas um pouco mais gerais do que o problema quadrático. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa um comentário falando o que a gente pode fazer diferente. Se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos e até a próxima aula.